Certamente você já deve ter visto ou ouvido falar sobre algumas práticas e costumes espiritualistas, que, segundo algumas pessoas, ter um amuleto ou uma imagem nos ajudaria na limpeza e equilíbrio das energias dentro de nossos lares. É o caso, por exemplo, de Buda, uma pequena estatueta que, além de servir como uma peça decorativa, se colocada estrategicamente no ambiente, atrairá boas vibrações de paz, harmonia e alegria. Mas, crenças à parte, embora o respeito que elas mereçam, a representação de Buda acaba sendo muito mais do que apenas um simples símbolo de proteção. Popularmente chamado por Buda, seu nome era Siddhartha Gautama, um príncipe e líder religioso que viveu na Índia, cuja bondade e sabedoria lhe valeram esse título. Buda nasceu no século VI por volta do ano 563 a.C., em Lumbini, e criado no reino de Kapilavastu, um atual território entre Nepal e a Índia. Filho de Sudwana e de Mahamaya, ficou órfão de mãe 7 dias após o seu nascimento. Diz a tradição que, uma noite antes do parto, sua mãe sonhou com um elefante branco que lhe penetrava o ventre. E os brahmanes interpretaram que a criança se tornaria um monarca universal ou um místico de altíssima hierarquia. Um Buda, que em hindu significa iluminado. Educado na abundância e no luxo, foi preparado a se tornar um guerreiro e líder político para suceder o pai. Com 16 anos, Buda casou-se com sua prima, Yasodhara, que lhe deu um filho de nome Rahula. Nessa época, a vida na Índia era difícil, e por ser numerosa a população e escasso o alimento, a divisão de bens era mal repartida, aumentando dia a dia a fome e a miséria. Contam os textos sagrados que Siddhartha, apesar de jovem, rico e bem casado, tinha tudo para se sentir realizado. No entanto, demonstrava a tendência para a meditação e para o pensamento espiritual e filosófico. Durante seus 29 anos de vida, Siddhartha jamais se preocupara sobre questões como a miséria, a velhice, doença e morte. Até que um dia passou a enxergar de maneira diferente durante um passeio que fizera pela cidade. Chocado pela triste e penosa realidade que o cercava em contraste com o luxo que possuía, sua perplexidade foi aumentando aos poucos, até o momento quando decidiu raspar a cabeça em sinal de humildade, trocando suas suntuosas roupas pelo traje simples amarelo dos monges, afastando-se assim do palácio e abandonando sua família e riquezas. Diz a tradição que, para meditar, Gautama ele se sentava à sombra de uma grande figueira, venerada pelos hindus como uma árvore sagrada. No começo de sua missão, Gautama encontrou descrença e desconfiança, mas aos poucos surgiram seguidores que o reverenciavam como um iluminado, passando a tratá-lo por Buda. Os ensinamentos de Buda criticavam certos aspectos do hinduísmo tradicional, mas também defendia muito dos seus conceitos seculares, como a existência de um ciclo infinito, em que todos os seres vivos cumprem um caminho: nascer, morrer e reencarnar. Adotou também a teoria do karma, uma espécie de lei cósmica, onde recompensa os virtuosos e castiga os maus de acordo com suas ações praticadas. Outro ponto em que a doutrina de Buda permaneceu fiel às tradições religiosas do hinduísmo
foi a renúncia às coisas terrenas como meio para atingir a sabedoria e a perfeição. Buda fazia questão de dizer que não era Deus, mas queria servir de exemplo às pessoas para atingir o Dharma, um processo de amadurecimento para a plena realização espiritual. Enfrentou e sofreu hostilidade de outras religiões mais antigas, como também várias tentativas de assassinato por parte de um primo que desejava o seu lugar. Aos 80 anos, era acolhido com veneração, realizando ainda várias peregrinações por cidades e povos. Buda morreu serenamente no dia 15 de fevereiro de 483 a.C., na Ásia do Norte, onde muitos de seus ensinamentos e pensamentos se imortalizaram, como nessa frase: por mais que na batalha se vença um ou mais inimigos, a vitória sobre si mesmo é a maior de todas as vitórias. Muita paz a todos e até uma próxima.